Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre esse livro do Jordan Peterson, 12 Regras para a Vida. Eu não vou fazer aqui uma resenha sobre o livro, eu vou falar basicamente sobre uma das regras que me fez relacionar muito com a psicologia. Esse livro está classificado como livro de autoajuda. O autor, ele trouxe 12 regras que ele entende que são muito importantes e fundamentais para que as pessoas vivam bem. Traz exemplos da vida dele, de pacientes dele, ele conta algumas histórias bem interessantes, muitas questões que estão relacionadas à sua autorresponsabilidade, a você saber levar a sua vida de uma forma melhor, e questões até meio clichês que as pessoas falam muito, como, por exemplo, não se compare com ninguém, né? Se você tiver que se comparar com alguém, que seja com você mesmo, no dia anterior, como você era antes. Se você for fazer amigos, que sejam amigos que queiram o seu bem, né? Saber escolher bem as suas amizades, saber ouvir, dizer a verdade. Quando você se posicionar, que você consiga falar de uma forma precisa, clara, para que as pessoas entendam, né, a sua mensagem. Isso tem muito a ver com a comunicação, com a forma com que você se posiciona no mundo. Isso é bem bacana. E a questão da postura, né? Uma postura correta. E isso é muito interessante também, porque isso não só fala da nossa biologia, como também fala como o modo com que você olha para a vida, né? Para o mundo, para os seus interesses, para o caminho que você quer seguir. Né? Eu gosto de trazer sempre aqui nos vídeos que eu faço alguma relação com a psicologia, que é a minha área. Eu não sou muito fã de livro de autoajuda, eu sempre brinco assim, que se a gente vai ler um livro de autoajuda, ele devia ter sido escrito por nós mesmos, né? Porque ninguém melhor do que a própria pessoa para saber o que é melhor para a vida dela. Afinal de contas, é ela que está vivendo e só ela sabe aquilo que ela precisa melhorar e fazer, enfim. Mas tem uma regra no livro que eu achei assim fenomenal e me levou muito a essa questão que eu vou trazer aqui para vocês. Eu acho que é a regra número 6, que fala que você deve primeiro deixar a sua casa em ordem antes de criticar o mundo. E aí a gente pode pensar muito no sentido do espaço que a gente vive, né? Que a gente tem que ter um ambiente que nos dê prazer, que a gente se sinta bem. Ter uma organização no lugar que você mora para poder organizar o que está fora de você. E aí, o que me lembrou muito da psicologia é o seguinte, por exemplo, na psicologia, em uma sessão de atendimento, né, com a abordagem em psicanálise, a gente nunca pode dar um conselho para o paciente. Não existe a menor hipótese do analista, né, do psicólogo, dar um conselho para o paciente. Por quê? Porque ninguém melhor do que ele mesmo para perceber, por meio do discurso dele, o que ele vai descobrir, o que ele vai ver como sendo o melhor para ele. Na psicanálise, quando a gente lida com algum adoecimento que não tenha uma causa orgânica, né? Com algum sintoma, geralmente esse adoecimento, esse sintoma, ele exerce uma função simbólica na vida da pessoa, porque ele não está ali por acaso. É como se a pessoa, de certa forma, encontrasse um ganho com aquilo, tivesse um prazer oculto com aquilo, como se a pessoa literalmente gozasse por aquele sintoma. A dor de cabeça que não passa, a alergia que se manifesta no corpo e não tem uma explicação orgânica. É como se, por exemplo, o ego da pessoa continuasse muito bem, obrigada, porque ele não está percebendo que por trás daquilo ele está tendo muito prazer com aquele sintoma que ele tanto reclama. Que as ideias que estão reprimidas no inconsciente,
é uma forma que essas ideias encontram de ficarem tranquilas e não incomodarem tanto o ego da pessoa. É como se encontrasse assim uma segunda via ali para se manifestar em paz. Então, quando o autor fala, cuide, arrume a sua casa antes de criticar o mundo, me veio muito isso à mente. Por exemplo, como é que uma pessoa de fora vai saber o que está te dando prazer se você mesmo não percebeu aquilo? Então, somente a própria pessoa, por meio do processo de análise, ela vai conseguir interpretar aquilo que é melhor para ela. Então, somente você pode arrumar a sua casa. O que o autor quer dizer aí, eu vi muito nesse sentido. Não critique as pessoas se você ainda nem se conhece, se você não sabe nem o que é melhor para você. Se o analista, por exemplo, te dá um conselho, se ele fala para você faça isso ou não faça isso, ele vai estar tirando toda a chance que você tem de você arrumar a sua casa. E por outro lado, vamos supor que ainda não tenha chegado o momento de você arrumar a sua casa, porque tudo tem uma hora certa, né? Até porque o processo de análise é um processo longo, demorado. Então vamos supor que o analista mande você fazer alguma coisa e você faça. Ele está tirando a chance de você perceber a hora certa para você, porque você pode, de repente, arrumar a sua casa e lá na frente você descobre que aquilo que era prazeroso para você, que parecia não ser prazeroso, no final das contas você tinha um ganho com aquilo, algum outro ganho secundário que você não via naquele momento, mas que era importante para você, entendeu? De respeitar, de se respeitar, de respeitar o outro, de ter autorresponsabilidade, de você assumir as suas obrigações, o que você tem que fazer, o momento que você tem que fazer, e não ficar numa posição passiva esperando que o outro te diga. Então tá, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que de certa forma eu tenha contribuído um pouquinho com vocês sobre esse livro. Isso, a gente vai se falando. Um beijinho para todos. Tchau!